Como o Senhor já falou, ó Pai, nessa noite, continua falando, ó Pai, através da palavra, Senhor, usa o teu servo como o Senhor já tem usado, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor continuará, ó Pai, se revelando a nós sobre este lugar, em nome de Jesus, amém? Dá um chute de palmas para Jesus, esse é o servo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção é poder estar na presença de Deus. Mais uma vez poder exaltar e glorificar o nome do nosso Rei Jesus. Aproveitando que eu estou de pé, abre sua Bíblia comigo. Nessa noite, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo de número 25 da palavra de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas. Dispenso apresentações. Todo mundo já sabe quem eu sou, né? Eu sou Daniel. Está comigo minha esposa, meus 4 filhos. Estão aqui para adorar Jesus. E eu creio que Deus continuará falando conosco neste culto. O povo do Glória já está aqui ou ainda foi embora? Aleluia! Atos capítulo de número 16, verso de número 25. Quem encontrou, diga amém. Amém! Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. Vamos ler mais uma vez, somente para você gravar esse versículo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. E você senta dando glória a Jesus. Não feche sua Bíblia não, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. Mas eu queria te pedir um pouco da tua atenção agora por alguns minutos. Eu creio que eu tenho a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Mas olhe para cá. Você pode deixar aqui. Olhe para cá. Por menor que seja o seu contato com a Bíblia, talvez você não seja tão leitor da Bíblia e tenha tanto tempo para ler a Bíblia. E por menor que seja o seu contato e intimidade com a Bíblia, você conhece essa história. Quem não conhece a história de Paulo e Silas na prisão? E se torna até meio que enfadonho, pastor Daniel, pregar nesse texto, porque esse texto é muito pregado, muito citado. Os pregadores que aqui estão, com certeza já pregaram em alguma vez nesse texto. Só que esse texto é um dos textos mais impactantes da Bíblia Sagrada. Porque ele nos traz muitas lições espirituais para a nossa vida. Olhe para cá. Paulo e Silas, neste capítulo aqui, no início do capítulo, diz a Bíblia que Paulo e Silas chegam em determinada cidade. E ali, enquanto eles pregam a palavra, enquanto eles anunciam o Evangelho, eles passam por um determinado lugar todos os dias. E na medida em que esses homens passam, uma jovem endemoniada todos os dias olha para eles e diz: ali vai os santos homens de Deus que pregam a palavra da verdade. Aleluia. Isso se repete por vários dias, E para Paulo isso se torna cansativo. E chega um momento em que Paulo, já meio que zangado com aquela situação, não aguentando mais aquela situação, Paulo olha para aquela jovem, impõe as mãos sobre ela e guarde isso aqui em nome de Jesus. Enquanto Paulo e Silas caminham com seus pés, eles impõem as mãos sobre uma jovem e repreendem o espírito maligno de adivinhação que estava sobre aquela jovem. Guarde essa informação. Eles caminham com
pés e impõe as mãos sobre os endemoniados. Guarde isso. Quando isso acontece, aquele espírito maligno é repreendido. E aquela jovem, agora diz a Bíblia, ela deixa de dar lucro aos seus senhores. Tinham ali alguns homens que estavam ganhando dinheiro às custas de alguém que era endemoniado. Olhe para cá. Quando isso acontece, quando o espírito é repreendido, em nome de Jesus, aqueles homens ficam com raiva. Eles açoitam Paulo e Silas e os mandam até a prisão. Então perceba e preste atenção, porque Paulo e Silas estão indo presos não porque estão fazendo algo de errado. Paulo e Silas estão indo presos porque eles estão fazendo a obra de Deus e pregando a verdade de Deus. Olha para cá. Eles não estão indo presos porque estão fazendo coisas erradas, roubando, matando alguém, comprando e não pagando, não. Eles estão presos, repito, porque estão fazendo a vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus mandou. Aleluia! Eu quero que você entenda que quem foi chamado a fazer a vontade de Deus sempre será perseguido pelos inimigos. Oh, glória! Você compreende o porquê que às vezes alguém fala mal de ti? Oh, glória! Você compreende o porquê que às vezes alguém se levanta contra a tua vida? Não é porque você faz algo de errado, não. É porque você tem algo que incomoda. Oh, glória! E não tem. Aleluia! Oh, glória! Ah, pregador, eu sou muito perseguido porque falam mal de mim. Irmão, isso é a vida de quem é chamado a fazer a vontade de Deus. Mas sabe o que é bom? É que a Bíblia diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! O próprio Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: se Deus é por nós, oh glória, quem será contra nós? Aleluia! Deixa falar, oh glória, deixa se levantar contra a igreja, deixa fazer macumba e jogar palavra contrária. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Oh glória! Quem faz a vontade de Deus sempre será perseguido. Não quer ser perseguido, só não fazer a vontade de Deus. Mas eu creio que a igreja que aqui está não recua no chamado, não volta, não para, porque Deus é quem vai à nossa frente. Eles foram presos porque estavam fazendo a vontade de Deus. Eles foram presos porque estavam fazendo a obra de Deus. Olha para cá, olha. Se liga aqui. Eles são presos. Eles vão até a prisão. E diz a Bíblia que eles são levados até o cárcere interior. Repita comigo: cárcere interior. Não, tá fraco. Vamos lá, diga: cárcere interior. O cárcere interior é uma parte da prisão. Olha para cá, porque isso aqui é tremendo demais para as nossas mãos. O cárcere interior é a parte da prisão em que as fezes dos presos eram lançadas. Oh, glória! Quem é do interior aqui, quem nasceu do interior, sabe o que vai entender o que eu vou dizer agora. Lembra que antigamente não tinha saneamento básico, né, irmão? As fossas a gente cavava era no quintal de casa. Fazia lá um quadrado lá. Eu lembro que o meu avô, o pai do meu pai, o pastor Neném, ele cavava a fossa lá no quintal. Aquele buraco lá quadrado, puxava o cano lá pra dentro, que vinha direto do banheiro. Não tinha esse negócio de saneamento, né? Glória a Deus, né? Que agora tem saneamento básico, vai tudo pra rua. Mas antes, as fossas eram lá na nossa casa mesmo. O cárcere interior era como se fosse uma fossa. É um buraco lá
tinha lá a encanação, e tudo que vinha da prisão dos presos ia lá para o cárcere interior. Então olha só onde é que Paulo e Silas estão presos. Eles não estão no ar-condicionado, eles não estão sentados lá nas cadeirinhas boas, não. Eles estão na fossa da prisão. E detalhe, diz a Bíblia que eles estão amarrados, pés e mãos. Não andam para um lado e para o outro, e também não conseguem movimentar as mãos. Então eles dois estão presos no cárcere interior. Agora imagina comigo a situação deles. Eles lá presos, amarrados, e do nada cai uma descarga daquilo tudo que a gente sabe o que é. Eles estão presos, amarrados pés e mãos, e do nada cai outra descarga em cima deles. A situação desses homens não era uma das melhores. Dava para reclamar ou não dava? Dava para se maldizer de Deus ou não dava? Dava para eles olharem no outro e dizer: rapaz, esse negócio de pregar não compensa não, viu? Vamos se arrepender, vamos abandonar esse negócio. Olha aqui onde é que nós estamos. Dava ou não dava, irmão? Dava. Porque nós, por muito menos, a gente reclama. Por muito menos a gente quer parar, a gente quer desistir. Não vou mais pregar não. Não vou mais ser obreiro não, por muito menos. Mas olhe para cá, amarrados pés e mãos, eles estavam presos lá no cárcere interior. E o fato deles estarem amarrados é muito interessante, Rosângela. Sabe por quê? Porque o que é que os missionários usam para fazer a obra de Deus? Os pés. Com os pés, o missionário caminha pregando. Olhe para cá. Você vai evangelizar. Você para no esquina e fica lá parado esperando alguém passar? Não. O que é que você faz? Você caminha pelas ruas, entregando panfleto, evangelizando. Você caminha. Se alguém amarrar os teus pés, você caminha? Não. Com as mãos, Paulo impôs sobre a jovem e o demônio foi expulso. Então perceba o que os soldados estão fazendo aqui. Primeiro, ele prende os pés. Por quê? Porque com os pés presos, eles não caminham mais para pregar. Segundo, eles amarram as mãos. Por quê? Porque com as mãos eles não expulsam mais demônio nenhum. Oh, glória! Isso aqui é lindo demais. Porque eles estão amarrados, não caminham mais e nem levantam as mãos mais para expulsar demônios. Oh, glória! Com isso, os soldados, eu posso imaginar que os soldados pensaram: prendemos os pés, prendemos as mãos. Eles não caminham para pregar e também não vão mais expulsar demônios. Oh, glória! Só que eles esqueceram, pastor Cleito, de uma coisinha só. Verdadeiros adoradores, eles não dependem somente dos pés ou das mãos para adorar Jesus. Oh, glória! Verdadeiros adoradores prendem os pés, prendam as mãos, mas a boca está livre para dar glória para Jesus. Eles começam a orar e a cantar, Rosângela. Sabe por quê? Eles estavam dizendo: vocês podem prender os nossos pés, podem prender as nossas mãos, mas a nossa boca ninguém pode calar. Oh, glória! A nossa voz ninguém pode calar. Aleluia! Ninguém cala a voz da igreja. Onde ninguém te chama para louvar em lugar nenhum. Oh, glória! Não tem problema. Verdadeiros adoradores abrem a boca. Então, glória, tem algum adorador que veio adorar Jesus?
não tem problema. Pode perder os 2 braços, não tem problema, aleluia. Meu irmão, e se fechar a boca, a gente ainda adora com o coração voltado para Deus, porque eu vejo por fora, mas Deus vê o coração. Eles pensavam, Rosângela, que iam parar Paulo e Silas. E talvez o diabo está pensando que vai te parar, porque tu está com os pés e mãos amarrados, ô glória. Mas nessa noite eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Quem tem mão para levantar, porque Deus está dizendo: ninguém pode parar verdadeiros adoradores. Ninguém pode parar verdadeiros adoradores. Tem algum aqui? Abre a boca da glória. Mas a nossa boca não se cala. Pode faltar o que comer no armário, mas a nossa boca não se cala. Pode faltar o emprego, mas a nossa boca não se cala. Pode o marido estar desviado, mas a boca não se cala. Ninguém vai calar a adoração do povo de Deus. Aleluia. Ninguém cala. É por isso que o diabo fica doido, minha irmã. Porque o negócio está pegando dentro da tua casa. Está tudo de cabeça para baixo, glória. Mas quando dá a hora do culto, tu pega a tua Bíblia, bota embaixo do braço e diz: eu vou adorar meu Jesus. Aí o diabo não entende. Eu fiz tudo para parar ele. Eu fiz tudo para parar ela. Mas olha o povo de Deus aqui adorando a Jesus. Olha o povo de Deus adorando a Jesus aqui. Ninguém cala, Rosângela. É verdade. A porta está fechada, mas eu estou aqui dando glória. O filho está dando trabalho, mas eu estou aqui dando glória. O marido não quer saber de Jesus, mas eu estou aqui dando glória. O negócio está pegado, está difícil, está estreito, mas a igreja está aqui dando glória. Cadê a igreja do glória? A igreja do glória, cadê isso? Levanta a mão da glória. Isso faz o barulho que o diabo não gosta. A igreja do glória. Aleluia. Ei, Jesus. Eu lembro que em um tempo desempregado, a Sofia era pequena ainda. Ainda é. Ainda é, né? Era do tamanho da sala. Tomando mingau. E eu desempregado, a minha esposa olha pra mim, essa baixinha aí que você tá vendo. Olha pra mim, ei, acabou o mingau. Isso é, né? Glória a Deus. Não tem dinheiro não. Aí mulher desse jeito, tu não vai fazer nada não, tu vai ficar aí parado. Vai caçar o que fazer, vai arrumar o dinheiro. Eu disse: tenha calma. Quando o teu marido faz isso, irmão, não é porque ele não está nem aí para a situação, não é não. A gente está preocupado, tá? É muito. Só que o homem e a mulher que confia em Deus, o mundo se acaba e ele está aqui. Glória a Deus. Quantas vezes, minha irmã? Talvez você não olhou para o seu marido e disse: rapaz, esse marido não está nem aí. Parece que ele não está nem aí, eu estou falando as coisas para ele. Mas ele estava. Ele ouvindo tu falar, e eu creio que no coração dele ele estava: Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia, Deus. Eu olhava para ela e dizia: Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai agir de alguma forma. Irmão, do nada aparecia. Olha, Lucas, vem aqui buscar, tem um negócio aqui para te dar. Eu ia lá, era leite, era massa, era roupinha, era tudo. Eu olhava para ela e dizia: pode faltar o mingau da menina, mas a nossa boca ainda continua dando glória para Jesus. Pode faltar o emprego, estou desempregado, mas a minha boca ainda dá glória para Jesus. Paulo e Silas estão presos, na pior situação possível, na fossa da prisão, pés e mãos amarrados, oh glória. Eles podiam reclamar, eles podiam desistir, eles podiam parar, mas quando eles abriram a boca, aleluia,
Aleluia, Jesus. Diz a Bíblia que eles começam a orar e a cantar. Eles começam a orar e a cantar. Olha só. A situação ali era caótica. Não era qualquer problema. A situação ali era difícil. Glória. Só que no lugar de reclamação, eles começam a trazer adoração. Guarde isso. A situação era ruim. O problema era grande. Mas no lugar de reclamação, eles começam a trazer adoração. Glória a Deus! Só por causa do glória do pastor Cleiton, eu vou repetir isso aqui para você guardar. Porque é só ele que entendeu ali. No lugar de reclamação, Paulo e Silas trouxeram adoração. Eu sei que o glória vai ficar pouco, mas eu tenho que falar isso aqui para você. Sabe por que Deus ainda não agiu em teu favor em alguma situação? É porque no lugar de adoração, você está trazendo reclamação. Vai doer, mas quando acabar o culto vai sarar. Sabe por que Deus não tem agido ainda? Porque a gente fala muito para reclamar e faz pouco para adorar. A gente fala para Deus muita reclamação e dá para Deus pouca adoração. Na verdade, nós não precisamos reclamar nada para Deus. O que nós precisamos fazer é trazer adoração a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se importa com o teu problema. Como é, pastor? Deus não se importa com o teu problema. E eu provo para você isso na Bíblia. E você vai entender por que Deus não se importa com o teu problema. O que foi que despertou Jesus na tempestade quando ele estava dormindo? A Bíblia diz que enquanto a tempestade acontecia, Jesus estava escorado na polpa do barco dormindo. Aí Jesus se levanta quando alguém chama o nome dele. Jesus desperta depois que alguém o adora. A tempestade despertou Jesus? O que foi que despertou Jesus? A adoração. Você sabe, quando Jesus se levanta, depois de alguém clamar o nome dele, o que é que Jesus faz? Vem, acalma. Tempestade, se acalma aí. Na hora parou. Sabe por que Deus não se importa com o teu problema? Porque na hora que Ele quiser, Rosângela, resolver, Ele resolve. Porque Ele é Deus. Você lembra do profeta Isaías quando ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem o impedirá? Deus não se importa com o teu problema. Deus se importa se você está adorando. Olha o que é que Jesus diz. Porque Deus busca quem está com um problema grande. É isso que Jesus disse? Porque Deus está à procura de verdadeiros problemas grandes. É isso que Jesus disse? Não. Jesus disse: porque Deus busca verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus não busca quem tem problema grande, pastor Ismael. Jesus busca quem tem adoração para dar a Ele glória. É por isso que Deus não se importa com o teu problema. Ah, meu irmão, esse teu problema diante de Deus é nada. Aleluia. Na hora que Ele se levantar do trono, oh glória, esse teu problema que para tu é grande, Ele resolve. O que Deus quer ouvir não é reclamar.
adoradores a Deus. A prisão para eles, ou para nós que estamos vendo aqui lendo esse texto, podia ser algo ruim. Só que o lugar em que era prisão se tornou um lugar de culto a Deus. Porque fazer culto quando está tudo bom é fácil. Fazer culto de ação de graça é bom demais. E se você fizer me chame que eu vou em nome de Jesus. Fazer culto de ação de graça é bom demais. Eu quero ver fazer culto quando as coisas dão errado. Oh, glória. Eu aprendi uma coisa com uma irmã quando a gente estava pastoreando no interior. Pastor Daniel, a irmã chegou comigo e disse: olha, pastor, eu estou com uma bênção de Deus aí para receber, eu creio que vai dar certo. Quando essa bênção der certo, quando tudo der certo, a gente vai fazer um culto de ação de graças. Olha aí, pastor, amém, vamos orar, eu creio que Deus vai fazer algo em teu favor. Passou-se alguns dias, ela disse: oh, pastor, não deu certo. Deu glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Ela olhou para mim e disse: olha, o culto é no dia tal hora. Aí o culto? É o culto. Eu não disse que ia fazer um culto. Mas irmã, a sua bênção nem deu certo. Bom, ela olhou para mim e naquele dia eu levei uma tapa na cara, porque ela olhou para mim e disse desse jeito: e quem foi que disse que eu só faço culto se as coisas derem certo? Glória a Deus. A irmã estava com uma fé maior do que a minha, que era o pastor dela. Eita, Jesus. Oh, glória. Ela olhou para mim e disse desse jeito: eu não faço culto só se as coisas derem certo. É muito bom. Deu errado, pastor, mas a gente vai agradecer a Deus no culto do mesmo jeito. Oh, glória. Nesse dia eu aprendi que verdadeiros adoradores não dependem se as coisas estão dando certo ou estão dando errado. Oh, glória. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Foi por isso que Jó declarou: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Isso são verdadeiros adoradores. Nesse dia eu aprendi uma lição importante. Deu errado, mas nós vamos ter culto. Missionária Rosângela, aqui a prisão se tornou oportunidade de culto. A prisão, em vez de se tornar um lugar de reclamação, se tornou oportunidade de culto. Oh, glória. Às vezes a gente olha para alguma situação, às vezes a gente olha para aquilo que a gente está vivendo, a gente não consegue encaixar as coisas. Mas olhe para cá, Paulo e Silas aqui estão nos ensinando algo. Aqui, para quem está de fora, parece uma prisão. Aqui, para quem está olhando, parece uma prisão. Aleluia. Só que nós vamos transformar essa prisão em igreja, em altar de Deus. Oh, glória. Porque, irmão, Deus não depende de lugar quando Ele quer fazer alguma coisa. Oh, glória. Talvez você olhe e diga: mas pregador, a minha casa está só a misericórdia. Ah, meu irmão. Talvez você olhe para mim e diga: mas pregador, a minha rua só tem o que não presta. Oh, glória. Talvez você olhe para mim e diga: pregador, os meus parentes é só o sangue de Jesus. E deixa eu dizer algo aqui para você. Eu quero profetizar isso para a tua vida nessa noite. Oh, glória. Talvez a tua casa parece prisão. Aleluia. Mas vai ter culto em nome de Jesus. Parece que a tua rua não presta para nada, mas vai ter culto em nome de Jesus.
teu lado. Isso. Acorda ele. Diga assim, irmão. Não, desse jeito ele nem acredita no que tu vai falar. Nem eu acredito. Não vai dizer pra ele, irmão. Parece prisão. Mas vai ter culto, mano. Se ele crê, ele dá um glória, né? Se ele não parece prisão. Mas é culto. Aleluia! Parece que tá feio, mas vai ter culto. Tá tudo de cabeça para baixo, vai ter culto em nome de Jesus. Tá dando tudo errado, vai ter culto. É o pior lugar que tem, é a pior casa da rua, é a pior família que existe, vai ter culto. O culto aqui é tão forte, irmã Rosângela. É tão forte que olha o que é que a Bíblia diz. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estão lá na fossa, lá embaixo. O culto lá é tão tremendo que quem está lá em cima, nos outros cárceres, para ouvir o culto. Quem já foi em presídio aqui, sabe como é que é a baderna de preso. Meu irmão, você chega lá, é um converseiro de gente. E quando tu fica lá ouvindo o povo conversar, é um barulho. Todo mundo falando, domingo daquele que a gente vai pregar em dia. Todo mundo falando ali ao mesmo tempo. Quem já foi sabe como é que é. Você escuta um conversar e é um barulho, é aquela coisa, aquela agitação, e todo mundo ansioso. Quem está visitando está ansioso para ver o visitado, e quem está sendo visitado está ansioso para ver quem está visitando. É aquela ansiedade, aquela agoniação, aquele converseiro, aquilo tudo rolando ali, acontecendo, e faz barulho. Uma cadeia faz barulho. Aí, aqui é a mesma situação, é uma cadeia, é um presídio. E tem meio aquele barulho todo de vários homens. Tem algo acontecendo que para todo o presídio. E lá, pode estar conversando o que for, mas se alguém começa um culto, todo mundo para ouvir o culto. Aí, aqui, Paulo e Silas começam o culto e do nada os companheiros de prisão começam a ouvir. Agora imagina comigo uma prisão parar por causa de dois crentes que estão fazendo o culto lá. Todo mundo para escutar dois crentes cantando e orando. Agora imagina aqui comigo agora, Pastor Daniel, o culto acontecendo, do nada, alguém pode olhar e dizer, rapaz, que barulho é esse? Ei, tu tá ouvindo? Ouvindo o quê? Para aí para ouvir. Aí eu posso imaginar, se fosse nos dias de hoje, Paulo e Silas cantando, te adorar é o que sustenta-me de pé. Imagina Paulo e Silas cantando, a prisão toda parando. Peraí, tem alguém fazendo um barulho diferente. Tem alguém fazendo um barulho diferente. Oh, glória! Aleluia! Tem alguém que está falando alguma coisa diferente. Parece uns crentes que gostam de pregar, de cantar e de louvar. Oh, glória! É por isso que eu repreendo na hora. Tem uns crentes no nosso meio e diz que é pentecostal, que quando o pregador grita é demais, esse pregador grita demais. Quando o irmão dá um glória mais alto, esse irmão dá glória alta demais. Esse irmão quer se mostrar, esse irmão quer aparecer. Não precisa disso, não precisa daquilo. Fala isso para Paulo e Silas aqui, parando uma prisão, só cantando e orando. Teve igual a 5 reis esses dias, e quem já foi para clássico sabe como é que é.
Se você passa em frente ao Castelão, você vê o Castelão balançando. E não é história da carrochinha, é verdade. A estrutura balança, irmão, balança mesmo. Você vê, a estrutura vai para um lado e vai para o outro. Aí na igreja eu tenho que ficar calado. Na igreja eu tenho que ficar olhando. Olha, se lá no Castelão eles fazem o estádio grande, imagina os crentes na igreja adorando a Jesus. Imagina os crentes na igreja dando glória. Quem vai fazer esse lugar também aqui nessa noite? Quem vai adorar isso? Estremece o inferno de glória. Só quem vai lutar da glória, levanta a mão. Abre a boca para adorar. Deus está nesse lugar, meu Pai. Paulo ensina, está no culto. Os presos começam a escutar. Oh, glória. Meu Deus do céu! Aí, diz a Bíblia, que de repente, oh glória, Aleluia. de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, oh glória. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Dois crentes adorando a Jesus. Deus envia um terremoto para quebrar correntes e cadeias. Você imagina 3 crentes adorando a Jesus? Você imagina 4 crentes adorando a Jesus? Você imagina o que é que Deus faz se não tiver 5 crentes aqui adorando a Jesus? Agora vocês imaginam uma igreja com 20, 30, 40 crentes adorando a Jesus. Se com 2 Deus enviou um terremoto, imagina com 30 que aqui estão, oh glória. Mas é quem veio adorar, meu irmão. Não é quem veio olhar o pregador, não é quem veio ficar olhando pro irmão, não. É quem veio, se tiver adorador, Deus manda terremoto do céu, oh glória. O terremoto da terra que a gente conhece, constrói alguma coisa? Não. Ele faz o quê? Destrói. O terremoto da terra que a gente conhece, quando acontece, treme tudo, casa cai, telhado cai, tudo cai, balança tudo, quebra tudo. Gente morre. O terremoto do céu é diferente, ninguém morre. O terremoto do céu não deixa ninguém preso, aleluia. Pelo contrário, quebra a cadeia e abre porta de prisão. O terremoto da terra acaba com tudo. O do céu pega o que está acabado e restaura tudo em nome de Jesus. Vou repetir, ninguém entendeu não. Ô, glória. Imagina o terremoto acontecendo aí, os presos, eita, agora nós vamos morrer, quer ver? Vai cair tudo em cima de nós, só que quando eles olham, as portas estão se abrindo. Quando ele olha para as mãos, as cadeias estão caindo no chão, quebradas. É por isso que lá na tua casa tem que deixar de ter reclamação e começar a ter adoração a Deus. Glória a Deus. Quer ver as portas se abrirem? Oh glória! Começa a adorar Jesus lá. Aleluia. Quer ver as cadeias se quebrarem? Começa a fazer culto lá. Oh glória! Quer ver Deus fazer um terremoto santo lá onde você está, lá onde tu mora, na rua que tu mora? Começa a fazer culto lá. Começa a adorar a Deus. Sem adoração não tem terremoto. E sem terremoto não tem porta aberta e nem prisão quebrada. Você percebe a importância do louvor que sai da tua boca lá na tua casa? Oh glória! Você percebe que quando que tu bota aquele louvor lá nas alturas na tua caixinha de som, aí quem está passando pode até estar preso, oh glória! Quem está passando pode até estar amarrado, mas ele passa lá em frente à tua casa, oh glória, aleluia. Aí ele escuta um louvor daqueles que falam com ele, oh glória. Eita, Jesus está usando a irmã para falar comigo. Olha o som lá da casa dela, aleluia.
Aí do nada tu passa, tem alguém, você está orando lá na tua casa, e às vezes eu sei, irmão, que às vezes Deus faz isso comigo também. Tem hora que Deus pega a gente dentro de casa, a gente começa a orar bem alto, a gente entra na marcha, começa a falar em língua. Eu não é, pastor Ismael. Tem dia que a gente se empolga e começa a orar na sala, vai pro quarto e passa pra cozinha. Aí do nada tem alguém passando, todo amarrado, cheio de pecado. Olha lá pra tua casa, escuta aquela tua voz bem longe orando. Eita, a irmã tá no fogo ali orando, oh glória. Irmão, até quem passar em frente à tua casa pode estar amarrado, vai ser liberto em nome de Jesus. Imagina quem está dentro da tua casa, oh glória. Imagina quem mora lá contigo, aleluia. O marido pode estar dando o trabalho que for, mas quando ele chega em casa que vê tu louvando a Deus, ele fica bem mansinho que é uma seda. O filho pode estar fazendo raiva, mas quando ele chega e tem oração da tua parte, meu irmão, não tem ninguém que resista quando Deus entra para mover os céus na glória. Sabe qual é o problema? Vai diminuir o glória, mas eu vou falar isso aqui. Qualquer coisa vocês pegam o pastor Daniel, foi ele que me chamou. Eu vou falar isso aqui, vai doer, mas vai sarar. Pega a Brena. O problema é que quando o marido dá trabalho, ou a esposa dá trabalho, a gente não ora. A gente chama logo de endemoniado. Ô silêncio bom, né? Ô glória. Tu já vai beber de novo, nojento! Se chegar em casa 11 horas, vai dormir na rua, viu? Já foi de novo! Tu falou que não ia mais fazer isso, já tá de novo! É ou não é? Um canto, no congresso de senhoras, a irmã foi buscar a pregadora onde ela desceu do ônibus. Irmã, vou lhe buscar aí, vou só ajeitar a roupa do meu marido, que é o presbítero da igreja, e já estou indo aí te buscar. Ela ajeitou a roupa do marido, que era o presbítero da igreja, foi buscar a pregadora. Olha pra cá. Vai. E a pregadora foi, levou, foi até a casa da irmã que foi buscar. Do nada aparece um homem morto de bêbado, às quedas. Meu Deus. Entrando dentro daquela casa. A irmã que era presente de senhora olhou e disse: olha aqui, meu marido. E ela ficou. E ela perguntou: minha irmã, você disse que o seu marido era o presbítero da igreja, mas ele estava morto de bêbado lá na sua casa, na calçada das quedas, os outros carregando ele para casa. Aí ela olhou e disse: ele pode estar bêbado hoje, mas ele vai ser o presbítero da igreja. Congresso de senhora no outro ano. Um ano depois, a mesma pregadora foi lá. Irmã, o meu marido está indo aí me buscar, viu? Quando o marido da irmã chegou no carro, com outro irmão, ela olhou e conheceu. E ficou abismada, porque viu um homem de paletó, gravata. Pode ser, ô minha irmã, eu sou o presbítero fulano de tal. Eu sou o marido da irmã lá. Ela olhou e disse: eu não acredito, você era aquele que estava morto de bêbado, caindo nas calçadas, há um ano atrás. Eu era esse daí, com glória. Só que eu tinha uma mulher em casa que não me xingava, que não me botava para fora. Eu tinha uma mulher que profetizava que eu ia ser presbítero da igreja. Você percebe o poder que a tua adoração tem dentro da tua casa, aleluia. O marido pode não prestar para nada, mas olhe para ele e diga: vai ser pastor da igreja, vai ser o prêmio da igreja. O filho pode estar no crime, pode estar nas drogas, pode estar do jeito que for. Olhe para ele e diga: vai ser levita, vai ser pregador, vai ser crente do fogo, pentecostal até os ossos, glória. Ah, meu irmão, eu quero te chamar para profetizar. Aleluia, na tua casa não vai ter morte, oh glória. Na tua casa ninguém vai ficar até cala a boca. Eu sinto Jesus
matar logo, glória. Está com o revólver na cintura, a pistola. Jesus tira a pistola e bota a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ó glória. Ah, está amarrado, está isso, está aquilo, não tem problema. Jesus ainda faz milagre. Quem crê, quem acredita, levanta a mão. Abre a boca, Jesus ainda faz milagre. Ei, meu irmão, ó glória. Sabe o que é que me deixa meio pensativo? É que só 2 crentes estão entendendo isso aqui. Ah, meu irmão. Os crentes não entendem o poder da adoração. Quem está ligado está ouvindo Deus falar. Eu estou dizendo para você, na autoridade, meu irmão, o Espírito de Deus vai ser crente, glória. Vai ser pregador, pode dar preço. Jesus vai libertar, aleluia. Pode estar cheio de cadeias. Jesus vai quebrar cadeias. Está jurado de morte. Jesus tira a morte e traz a vida, aleluia. Aleluia, eu estou sentindo Jesus. Terremoto de Deus. Aleluia! Abre portas. Soltam-se a cadeia de todo. Quebra a corrente. Aleluia! Mas antes disso, olha o que é que o terremoto faz. Sacode os alicerces da prisão. Oh, glória! Aleluia! Te preocupa não. Oh, glória. Se Jesus começar a sacudir aquele homem, aquela mulher, aquele menino, aquele jovem, te preocupa não se Jesus começar a sacudir a tua casa, oh glória. Meu Deus! Eu aprendi uma coisa: quando esperneia demais, oh glória, é porque Deus está fazendo alguma coisa ali. Aleluia. Eita, Jesus! Quando esperneia, você já viu teu menino? Você diz não para ele, ele começa a espernear, começa a chorar, começa a fazer birra, oh glória. É sinal que está acontecendo alguma coisa ali. Oh glória. Aí tem os pais, né? Eu às vezes. Quando começa a fazer birra, aí eu vou lá e eu já tenho dito não, aí eu vou lá e eu digo sim. Com Deus é diferente. Oh glória. Deus, ele é um pai justo. Se Deus disser não, é não. Mas se Deus disser eu vou fazer, te preocupa não, porque Ele vai fazer. Oh, glória. Quando Deus começar a sacudir algumas coisas, não te preocupa, ninguém vai morrer. É só o início para Deus começar a abrir portas e começar a quebrar. Meu Deus! Aleluia! Te preocupa não se o negócio apertar um pouquinho. É Deus começando a trabalhar em teu vida. Te preocupa não se está dando trabalho demais. É só Deus começando a fazer algo em teu favor. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O terremoto sacode a prisão, abre as portas e soltam-se as cadeias de todos. Oh, aleluia! Repita comigo, de todos. De todos! Não, diga mais forte, de todos. De todos! Igreja! Todos! Foi só de 2 ou de 3? Todos! Foi só de 2 ou de 3 que as cadeias foram abertas? Todos! Foram de todos. Foi só de quem era mais bonitinho e melhorzinho? Não! Foi de todos. Ficou alguém para trás? Não. Ficou alguém gritando, abre aqui, que a minha porta não abriu não. Ou não. Foi de todos. Então, está preocupado por quê? Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus. Está preocupado por quê, Rosângela? Se ainda falta um filho teu se converter. É de todos. Todos.
Ah, pregador, mas eu tenho 10 filhos que não é crente. Não se preocupe não, vai vir todos. Ô, glória. Eu tenho 5 irmãos que não é crente, se preocupe não. As cadeias se soltaram de todos. Ô, glória. Um vai vir primeiro, um vai vir depois, não tem problema. É de todos, minha irmã, que Deus vai resgatar em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém vai ficar para trás na tua casa. Ninguém vai ficar para trás na tua família. Ainda falta o meu tio pregador, é de todos. Ô, glória. Ainda falta o irmão, é todos, é todos. Ainda falta o meu pai, a minha mãe. Ainda falta o meu avô, minha avó. Ainda falta o meu primo, é de todos. Alguém levanta a mão para receber isso. Ninguém vai ficar para trás, ô glória. A promessa que está sobre ti é a promessa que está sobre a tua casa. A promessa que está sobre você é a promessa que vai alcançar os teus. É de todos, é de todos, é de todos, ô glória. É de todos. Você pode acordar esse irmão dormindo aí do teu lado e você pode dizer isso para ele, acorda ele e diga assim: ei, irmão. Não, desse jeito você me desanima, né, meu irmão? Vamos lá, diga: ei, irmão. Ninguém vai ficar, viu? Vai ser todos. Diga melhor: Deus vai alcançar todos. Aleluia. Deus vai alcançar todos. Todos vão ser alcançados. Levanta a tua mão assim. Eu creio, Jesus. Todos vão ser alcançados. Aleluia. Já veio um, veio dois, te preocupa não. Todos serão alcançados. Levar a ponte ao raio. Irmã Rosângela, eu vejo Deus quebrando uma palavra contrária contra a vida do teu filho, ou glória, do Jadson, para ser mais específico. E eu vejo como que o espírito de morte rondando a casa dele, aleluia. Isso, diga: queima, Jesus. Só que Deus está visitando a casa dele agora, levar a raça. E Deus está dizendo: não vai ter morte nesta casa, aleluia. Não vai ter morte neste lugar, oh glória. Aleluia. Deus está repreendendo essa ação do diabo, porque a vida do Jadson está te dando vitória hoje. Vai ser todos os teus que serão alcançados. Alguém da glória, alguém da glória para Jesus. Eu creio, Jesus. As prisões de todos. Todos. Não é só um nem dois, é todos. Vão ser soltos. Quando isso acontece, que as prisões de todas foram soltas. Já estou encerrando. Diz a Bíblia que o carcereiro desperta do sono. Ele vê as portas abertas do cárcere. Ele pensa que todo mundo fugiu da prisão. E o soldado que estava na guarda, se um prisioneiro fugisse, a punição dele era a morte. Ele, achando que ia morrer, puxa da sua espada. Não sei se ele colocou no pescoço, não sei se ele ia cortar os pulsos, não sei se ele ia enfiar na sua barriga, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que ele ia se suicidar, ia tirar a sua própria vida, pensando que os prisioneiros tinham fugido. Quando ele puxa a espada, que já vai se suicidar, alguém gritou: Paulo, ai! Não te faças mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Quando isso acontece, o carcereiro então pergunta: o que é que eu faço para que eu possa ser salvo? Olha só, a pergunta que aquele homem faz é simples: o que é que eu faço para ser salvo? Só que aqui eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, mas a pergunta que ele está fazendo é mais ou menos essa:
como é que eu vou fazer para não morrer? Se tiver fugido alguém, eu vou morrer. Olhe para cá, pastor Daniel, o que ele está querendo aqui é uma salvação da morte do governo romano. Ele está perguntando assim, como é que eu vou me livrar da minha punição? Se alguém fugiu, o governo romano vai me matar. Se alguém fugiu, o governo vai mandar me matar. Oh, glória. Mas olhe para cá. A pergunta que ele faz é carnal. A salvação que ele quer aqui é a salvação da morte pela espada. Mas olha a resposta de Paulo. Paulo responde, verso 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro faz uma pergunta carnal. Paulo responde uma pergunta com uma resposta sobrenatural e espiritual. Ok, irmão? Olhe para cá, aqui para mim agora, bem dentro dos meus olhos. Quem é do céu não tem nada carnal para oferecer para ninguém. Disse Paulo, o carnal ele só fala das coisas carnais e não discerne das espirituais. Mas os espirituais são diferentes, oh glória. Podem até falar carnalidade com ele, mas ele responde com espiritualidade, oh glória. Podem até falar mal de você, oh glória, só que você não vai responder falando mal também. Pelo contrário, você vai profetizar na vida desse que fala mal, vai ser salvo em nome de Jesus. Aleluia. Podem até te xingar, não tem problema. Quem é espiritual responde abençoando em nome de Jesus. Pode até tentar difamar o teu nome, podem até tentar te agredir, não tem problema. Quem é do céu entrega aquilo que é do céu, oh glória. Quem é do alto entrega aquilo que é do alto, aleluia. Você já viu aqueles crentes? Aqui não tem não, mas lá na minha igreja tem muito. Se pisar no meu pé, eu sou crente, mas o meu braço não é não. Se falar mal de mim, vai se ver comigo. Quando eu ver fulano de tal, eu vou falar umas verdades na cara dele, na cara dele. Eita Jesus, glória. Deixa ele passar aqui na rua para ele ver como ele vai me ouvir. Isso, irmão, para com isso, irmão, glória. Quem é da terra oferece o que é da terra, aleluia. Mas quem é do céu pode xingar, pode falar mal, pode jogar praga, pode fazer macumba. Quem é do céu entrega aquilo que é do céu. Oh, olha, Paulo, tu quer salvação da terra, eu vou te dar algo melhor, eu vou te dar salvação do céu, aleluia, para a tua vida. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu, vai ser salvo quem está aqui e vai ser salvo quem está em casa, oh glória. Deus enche aqui e Deus enche quem está em casa, aleluia. Não, você não entendeu, eu vou explicar para você entender. Deus salva você que está aqui e Deus chega lá também com quem está em casa, oh glória. Deus alcança os daqui e Deus alcança quem ficou em casa. Vai ser salvo tu e a tua casa. Quem acredita nisso, levanta a mão, abre a boca para adorar Jesus. Isso, 1 minuto de glória para Jesus. Oh, glória. Aleluia, eu quero fazer uma rápida oração aqui com você. Rápida oração, fica de pé comigo em nome de Jesus.